Bom dia! Vamos para o primeiro vlog de leitura do ano? Sim, estou na praia, em companhias maravilhosas, o Guinho, Joyce, maridão que está ali, ó, na torcida. Esse mar maravilhoso de meu Deus. E tô aqui no Dia Nacional do Leitor me preparando para ler um pouquinho. Já iniciei as leituras do Clube do Livro, então vou compartilhar com vocês um pouquinho o que eu estou lendo, tá bom? Então vou começar a leitura agora do Sonho Torna a Realidade. Mentira, esse eu já li, eu tô doida, eu ainda tô lá em dezembro. O Sonho pela Eternidade. É porque o título é parecido, combina. Da Priscila Quaresma. Então vamos acompanhar comigo a saga da Isabel, que vai revelar o seu grande segredo para o Fernão de Noronha. Tô eu aqui de novo no meu quarto. Vou concluir a leitura de Um Sonho pela Eternidade. Eu acho que hoje eu concluo, tá faltando muito pouquinho para acabar. E assim, a leitura tá muito boa. Eu tenho o costume de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então, só atualizando vocês, eu já terminei Neblina esse ano, que é da editora Palavra e Verso, parceria, né, com eles. Eu comecei a ler em dezembro, mas eu terminei esse ano, que o livro era um pouquinho grande, eu tava com outras demandas. E eu, como as leituras do clube, pelo menos desse primeiro mês, eu acabo sempre lendo todas as leituras do clube. Eu tô pegando aqui um negócio pra mostrar pra vocês. Eu acabo lendo tudo, né? Não sei se vou conseguir dar seguimento todos os meses e ler os 3 livros, porque agora não são mais 2, são 3. Vou tentar, enquanto eu conseguir. Então, eu li O Colapso da Jovem Laís, da Thaís, pela editora Viseu. Confesso que a história é boa, mas a escrita me incomodou. Querendo ou não, é raro isso impactar a minha experiência, mas dessa vez mexeu um cadinho. Mas a história do livro é boa, sabe? E O Sonho pela Eternidade, que é o que eu trago aqui mais para vocês, né? Eu tô na página 121. São 172, 62, 75%. 75%. Então, hoje, eu acredito que eu termino, porque eu sempre leio um pouquinho antes de dormir. Estou lendo também essa belezinha aqui. Agora eu consigo. Ecos, da Maísa Santiago, selo Cyphers. Isso aqui é uma ficção científica. O livro Ecos, que eu mostrei para vocês agora, a capa, ele se passa aí, né, o início da história em 2019, quando o SARS, um ser muito poderoso, chegou à Terra pedindo recursos naturais em troca de conhecimento. Só que não era bem assim, né? Quando as primeiras mortes ali começaram a acontecer, o pessoal viu que o buraco ia ser mais embaixo. E aí foi tipo feito um acordo, um tratado de paz, por assim dizer, imposto por esse SARS, dos quais participaram. Ocorreu aí uma unificação dos Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Israel, Coreia do Norte e o Brasil. Toda essa galera junto realiza isso, gente. Virou o Schwanzer, né? E o Nexus é que coordena tudo isso. E é tudo muito vigiado, é tudo muito... E aí essa cúpula foi isolada do restante do mundo, tá?
Então, a Terra está inabitável, e a gente tem aí questões políticas, sociais. Fala-se muito aqui da pichação, da arte de rua, como uma forma de revolução, rebelião, de lembrar as pessoas que já foram mortas por esse sistema e tudo de errado que acontece ali. E aí agora a gente tem o Draco com o grupo de amigos dele investigando uma mensagem misteriosa que apareceu. Esse livro eu estou... Deixa eu ver em que página que eu estou. Estou na página 67. E assim, tô gostando. Ele é curto também, não é muito grande. 177 páginas. Tá bem interessante a leitura. Vocês vão falar que eu sou doida. Eu sei, mas eu não sou. Estou lendo também Correspondência da Flávia Camargo. Esse aqui eu já avancei bem mesmo. Tô na página, quer ver? Tô 200 e pouco. 219 que eu tô. E aqui a gente acompanha em vários anos próximos ali famílias diferentes. Casais, por assim dizer. A gente primeiro acompanha a família da Maria Antônia e do Dorival, que no nascimento ali da filha Violeta, é uma situação muito pobre. Aí a Violeta tem uma grande amiga, que é a Eulália, que eles moram próximo, e a família sempre se ajuda. Aí, ao passar do tempo, a gente vai acompanhando várias pessoas, vários personagens, né? É um livro de um protagonista só. A gente tem Elise e o Augusto, que se conhecem ali na adolescência, tudo começa com uma amizade, mas isso vai fluindo para algo a mais, né? Eles acabam virando um casal. E a gente acompanha também a Simone e o Heitor. Então, são realidades diferentes, modos de vida diferentes. E com um acontecimento, a Eulália e a Violeta vão se separar. E aí elas vão começar a se corresponder por cartas, que é uma marca registrada da escrita da Flávia, né? Ela gosta muito de atrelar o texto aqui, no caso, um texto narrativo e tal, mas também epistolar, né? Então, é bem interessante isso. Tá me dando até vontade de voltar a escrever carta. Tô gostando. E eu tô gostando, tem muita reflexão boa. Tem coisas, principalmente com relação à Violeta, tem algumas falas dela que me incomodam, mas ela também é uma personagem que me ensina muito. Tem muita coisa que eu concordo com ela e tem muita coisa que eu me pego meio que, não, amiga, peraí, não é bem assim não, vamos conversar. Tá num diálogo ali, mas é um livro bom, porque é um livro que te instiga à reflexão. E assim, eu tô gostando muito de acompanhar, é uma história fluida, tá? Você quer saber o que vai acontecer com esses personagens. E tem um momento da história que algumas histórias aí se cruzam. Então, eu tô bem interessada, que eu tô bem nesse momento para ver como que vai se dar isso. E, por enquanto, é só o que eu estou lendo. Vou terminar Sonho pela Eternidade e trago mais considerações para vocês de todas as leituras que eu estou fazendo. Olá, hoje, domingo, estou aqui para trazer as últimas impressões para vocês do livro Por Correspondência, da Flávia Camargo, que eu terminei hoje, né? E assim, gostei bastante na leitura. Realmente, as histórias ali se cruzam um pouco no final. É muito bonito ver a amizade dela, da Violeta com a Eulália, por cartas, né? Por mais de 20 anos. Tem umas situações ali, uns segredos que a gente vai descobrindo mais pro final do livro também. Nossa, fiquei assim, meu Deus, não acredito. Gostei bastante. E é isso. Terminei então já 3 livros. Terminei de ler O Sonho pela Eternidade. Gostei muito da escrita. A gente percebe o quanto a escrita da autora, da Priscila, amadureceu, né? Porque a gente vem acompanhando desde o primeiro livro. Então você já vai se acostumando um pouco com a escrita do autor. E, gente, a escrita dela tá muito boa, sabe? Os assuntos que ela aborda nesse terceiro livro
também me interessou muito, né? Eu gostei bastante. E então já terminei aí, né? 3 leituras completas esse ano e digamos que li mais de 300 páginas de Neblina também esse ano. Como eu tava falando com vocês, lendo Ecos, da Maísa Santiago também, né? E eu estou na página 83. Eu tenho 46% da leitura. E já aconteceu tanta coisa aqui, gente, com Draco, com a Nébula, que eu amei esse nome, Nébula, que linda. Com signos e o mistério por trás da mensagem que eles estão investigando. E também a forma, né, que eles vivem com a escassez, né? O povo da Zona Alta tendo acesso a tudo. Até a galera que vive lá embaixo, na Zona Baixa, até do sol, eles são privados, gente. Eles precisam fazer trabalhos insalubres, desumanos. Eles recebem uma gororoba como alimentação, racionada. Cara, e o livro, ele exalta muito o poder do conhecimento, o poder da leitura. E a Maia, ela faz uma coisa aqui inteligentíssima, porque ela cita livros também do seu Cyphers dentro do livro dela. Então, com isso, a gente fica curiosa para ler os livros que estão sendo citados, para conhecer os personagens que ela está mencionando. Porque a gente fica assim, não, cara, eu preciso ler essa obra, né? Ai, gente, tô apaixonada, gostando muito. Então, vou ler aqui um pouquinho, que agora eu transformei esse celular velhinho num quase Kindle. Ler mais um pouquinho de Ecos. Descobriram quem está por trás das mensagens. Meu Deus! Gente, é horrível. Horrível. Eu queria saber como é que a Maísa consegue escrever essas coisas. Gente, vocês precisam ler esse livro. Só leiam, por favor. Oi, vim encerrar o vlog de leitura com vocês, né? Eu terminei de ler todos os livros do clube desse mês. E gostei mais de uns do que dos outros, né? A gente teve 3 leituras no clube esse mês. E O Sonho pela Eternidade, que foi da minha ilha Vozes Ancestrais, qual ilha que eu fiquei responsável, né? E eu gostei bastante da leitura. Achei que os temas aqui que foram escolhidos para encerrar a trilogia foram pertinentes, né? O Colapso da Jovem Laís, que é Ilha da Neblina. É um livro bom, né? O assunto aqui abordado, né? A Laís, uma jovem, que passa por diversas situações difíceis, né? Perda da mãe precocemente, situações de bullying na escola. Ela tem um grupo de amigos muito legal, assim, sabe? E ela tem uma amizade muito bonita com a avó, muito bonita de ver, sabe? O que incomodou um pouco nessa leitura, assim, foi a forma dela ser estruturada. Ficou tudo muito, tipo, como se fosse um diário mesmo de uma adolescente, e, tipo, muito, hoje vamos fazer isso, 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 hoje vamos fazer aquilo.
Hoje eu chamei minha mãe para conversar e a gente conversou. E, tipo, já outro acontecimento. Então, não tinha um aprofundamento em temas que, sim, ao meu ver, né, precisavam de um aprofundamento maior. Ficou um pouco atropelado a leitura, isso me incomodou, né? Assim, a gente não consegue se conectar tanto com os personagens, com ali a história, porque é tudo muito rápido, né? Mas, né, tem potencial, mas é uma história que precisa aí de uma lapidação maior. Por Correspondência, da Flávia Camargo, também foi uma leitura do clube. É um romance que ele é também epistolar, porque tem trocas de carta dentro do livro. A gente acompanha vários casais, várias pessoas, não é um protagonista só. Quando você tem a divisão por ano, e aí começa uma nova história, muito bacana. Mas quando tem uma divisão que é tipo assim, 3 pontinhos e já entra a história de um outro casal. Tá falando, por exemplo, da Violeta e da família dela e começa a falar da Simone e do Heitor. Pode ser que confunda um pouco. Quando você tem uma divisão melhor ali dos casais e tal, quando é por ano, por exemplo, muda o ano e já muda o casal que tá falando. Fica mais fácil de você não se embolar. Mas eu fui anotando, fazendo um mapinha, né, de todos os personagens que eram citados, os principais, que é a Maria Antônia, com o esposo, a Violeta e o Fernando, que são os filhos, a Elisa e o Gustavo, e a Simone e o Heitor. São os principais. Aí tem os filhos, e que vão derivando. E a Eulália, que é amiga da Violeta, né? Que é com quem elas têm uma amizade muito bonita aí ao longo de mais de 20 anos trocando cartas. O livro ele é bem reflexivo, os protagonistas dentro das cartas ou dentro dos diálogos, eles tendem a refletir muito sobre acontecimentos da vida, bons, ruins. Tem alguns momentos da trama que as histórias se cruzam. Tem reflexões que eu concordei. Falava, não, pô, bacana, mas tinha umas que não concordava e eu me via até discutindo com o personagem ali, sabe? Eu falei, não, peraí, vou conversar aqui, não é bem assim, não. Isso aí que você tá falando, não concordo. Não é meu ponto de vista, não. Mas isso é bacana. Você parece até que você tá tomando um café com a pessoa, você tá numa roda de conversa e você começa ali não, peraí, não é bem assim, não. Mas foram ótimas experiências e eu gostei bastante. E o livro que eu gravei até um take para vocês ontem, eu lembro, né, que é o da Maísa. Falei um pouco para vocês do Ecos. Esse é com a leitura coletiva do Trilhando a Leitura, da Giovana, que ela fez um grupo lá, LC de Nacionais, e o primeiro que a gente está lendo é da Maísa Santiago, de ficção científica nacional. Eu gostei bastante, é uma distopia, né, que a gente tem um mundo que foi aí dizimado por um ser muito poderoso que queria dar conhecimento em troca dos recursos da Terra. Mas não era bem um pedido, era uma ordem. E aí, um tratado de paz meio a meia boca, sabe? Fez com que 10 países se separassem do resto do mundo, ficassem juntos numa cúpula que virou o Chuanzé. E essa cúpula, essa redoma, né? Todo mundo que vivia lá, tem a galera da Zona Alta e da Zona Baixa. Você já pode imaginar, né? Zona Alta tem direito a tudo, tem acesso a tudo. E da Zona Baixa, né? Até privada do sol eles são, como eu falei ontem com vocês. E tem uma questão muito interessante aqui, que a arte é proibida. O Nexus, que é que comanda tudo, a força, né? Pode haver nenhum tipo de pichação, nenhum tipo de conhecimento, livro, tudo é proibido. Porque quanto mais conhecimento essa população tem, mais elas sabem que o que elas estão vivendo ali é opressão, é ditadura, tá errado. Então, o poder do conhecimento nesse livro, ele é muito exaltado e é realmente muito poderoso, né? E eu gostei muito que a autora, ela cita vários livros, também do universo da ficção científica, dentro do livro.
isso dá vontade da gente ler essas histórias. O livro termina com um plot assim, de você ficar olhando pro teto e, o que foi isso aqui? Fui feito de trouxa mais uma vez por uma história do Cyphers? É isso, né? E eu amei. Terminei hoje, tipo, gostei demais, sabe? Foi uma história bem impactante pra mim. Ela conversa muito com o que a gente tá vivendo atualmente, principalmente com o que a gente vem observando aí, né? Com relação aos poderes, a política mundial e as guerras e tudo mais, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa. E aí, amanhã eu já vou começar a gravar outro vlog para vocês com as leituras que eu estou lendo atualmente. Belezinha? Um beijo. Se você gostou do conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, deixar um comentário e me falar se você ficou com vontade de ler algum desses livros.